Abril é o mês da conscientização do autismo. A ideia é divulgar os sinais para que pais e responsáveis possam obter o diagnóstico. Nos próximos meses, os moradores de Angra dos Reis vão receber o Centro Educacional para Autistas. Para falar sobre esse tema importante, sobre os sintomas e o tratamento do autismo, eu converso com a neuropsicóloga Larissa Pinheiro. Para abrir nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse o que é o transtorno do espectro autista. Vamos lá. Bom, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, é um transtorno que surge durante os períodos do desenvolvimento, né? Ou seja, ele surge já na infância, ok? Não é algo que se contrai, é algo que realmente já nasce com ele, certo? Então, é um transtorno que ele vai afetar diretamente o desenvolvimento do sistema nervoso, né? E com isso vão, né, aparecer alguns sinais e sintomas já bem novinho, né? As crianças bem cedo já começam a manifestar alguns sintomas do autismo, né? Normalmente, nos 3 primeiros anos de vida, é possível observar a manifestação do transtorno do espectro autista, né? Por conta de atrasos no desenvolvimento, né, do sistema nervoso. Então, os pais já começam a observar que tem alguma coisa ali, né? Então, assim, o autismo, ele é um espectro, né? Hoje, nós consideramos ele um espectro porque a manifestação do autismo ela é muito ampla, né? Então, assim, apesar de afetar, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, tem um núcleo, né, de apresentação desses sintomas, mas que para cada pessoa é diferente. Então, dentro do transtorno do espectro do autismo, o que a gente vai ver, né, no início das fases do desenvolvimento? Déficits na interação, na comunicação social, e padrões de comportamento, né, interesses restritos ou muito repetitivos. Isso é o que se dá ao transtorno do espectro autista, ele afeta justamente esses núcleos, essas áreas. Tá? Então, é um transtorno que inicia na infância e afeta essas áreas que eu acabei de citar. E quais são as causas do autismo? Então, o autismo ele não tem uma única causa definida, né? Embora exista uma forte influência genética, ou seja, a herdabilidade genética, né, entre pais e filhos, existem muitos genes associados ao autismo relacionados e não que causam, né? Porque esses genes eles também estão relacionados a outras condições genéticas, né? E outros fatores ambientais, como por exemplo a exposição a substâncias tóxicas, como pesticidas, uso de alguns medicamentos na gestação, como medicamentos para controle de convulsões, controle do humor, como ácido valproico, né? Utilizar esse tipo de medicação na gestação pode levar a aumentar o risco de desenvolvimento de autismo na criança, sofrimento fetal, né? A gestação, né? Durante o período da gestação, muitas mulheres, né, têm gestação muito complicada, tem algumas complicações do tipo a pré-eclâmpsia, né, que geram sofrimento fetal, né? O nascimento prematuro também, né? Crianças que nascem antes de 26 semanas, por exemplo, o risco, né, para desenvolver autismo acaba sendo muito maior, né? E também tendo, né, já familiares, pessoas na família com o autismo ou outro transtorno do neurodesenvolvimento também aumenta bastante o risco de desenvolver autismo. Então, são vários fatores, né, que interagem e resultam na manifestação do transtorno. Não existe uma causa única para o autismo. E como que é feito hoje o diagnóstico? Então, o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico. Como assim, né? Não existe nenhum tipo de exame, né, de imagem, exame de sangue, que a gente consiga identificar o transtorno do espectro autismo, né? É clínico porque é baseado na apresentação dos sinais e sintomas, certo? Normalmente é feito por uma equipe multidisciplinar, junto com um médico especialista, né, um médico neurologista e outros profissionais, como neuropsicólogo, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Então, a avaliação do autismo ela tende a ser multidisciplinar, justamente pelo transtorno ele causar dificuldades em várias áreas. Então, a avaliação, né, ela acaba sendo muito em conjunto, né? Então, assim, o diagnóstico ele é feito por esses profissionais, certo? Então, em caso de suspeita, né, do transtorno do espectro autismo, o primeiro passo é procurar um médico especialista, né, um neuropediatra, um neurologista, um psiquiatra, certo? Que são os profissionais capacitados para
tá dando esse diagnóstico, né? Ou então, esses outros profissionais, o neuropsicólogo, um fono, que também vão dar um parecer a respeito da apresentação clínica do paciente, né? E aí, para realizar o diagnóstico, nós utilizamos de alguns manuais, como o CID-11, como o DSM-5, né? Que são manuais que caracterizam para nós qual é a manifestação dos sintomas, né? Quais são os critérios para que alguém esteja dentro do transtorno, né? Então, os profissionais são os mais capacitados, né? Para poder estar fazendo esse diagnóstico, são os médicos, né? Os outros profissionais, eles atuam de forma complementar, porque caracteriza o perfil, e aí caracterizando o perfil, nós conseguimos fechar um diagnóstico mais preciso. Você já chegou a mencionar alguns sinais, mas gostaria que você reforçasse, por gentileza, quais são os que os pais devem ficar atentos? Perfeito, vamos lá. Então, eu falei sobre déficits, né, que ocorrem na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos restritos, né, e repetitivos. Então, assim, dentro desses núcleos, o que a gente vai poder observar, né, já na infância, já na primeira infância, né? Até os 3 anos, por exemplo, a gente consegue observar nas crianças dificuldade para, por exemplo, atender o nome quando chamado, criança que apresenta atraso na fala, que não demonstra intenção comunicativa. Desde bebê é possível, às vezes, observar alguns sintomas. Por exemplo, a criança que não compartilha o olhar com a mãe quando está amamentando, na troca de fralda. Parece uma criança não muito responsiva aos estímulos do ambiente, né? Muito quietinha, sabe? Ou, às vezes, algumas mães até relatam que já pensaram que os bebês fossem surdos. Por quê? As crianças não correspondem. Tem uma limitação nessa parte de linguagem, né? Baixo interesse para se relacionar. Então, assim, são crianças que às vezes preferem muito brincar sozinhas, né? Brincam sozinhas, ou brincam com objetos não tão comuns. Por exemplo, não brincam com brinquedos. Às vezes têm interesses em, por exemplo, em tampinha, em colecionar pedras, alguns interesses meio atípicos. E com os brinquedos, né, é possível observar nas crianças o comportamento de enfileirar objetos, empilhar, alinhar por cor, tamanho, né, por alguns critérios. Ou seja, a dificuldade de brincar funcionalmente, né? As crianças, a gente observa que às vezes elas não conseguem dar função ao brinquedo, né? E às vezes elas só se interessam por partes do brinquedo. Por exemplo, criança que ao invés de brincar, né, com um carrinho andando, ela se interessa só pela roda do carrinho, por um detalhe. Então, na primeira infância, a gente observa isso, né? A criança que às vezes desregula muito com estímulos sensoriais, muito sensível, né? A barulho, a sons estranhos. Ou a criança também que parece ter uma reatividade menor para estímulos sensoriais, que não chora, né? Que não parece não sentir dor, não sentir medo. Algo comum também, né? São as estereotipias. As estereotipias, elas entram nesse núcleo de comportamentos restritos e repetitivos, né? Das crianças pequenas, esses são um dos principais sinais, né? E o que são esses comportamentos repetitivos? Entra essa questão do alinhar objetos, né? Enfileirar, né? Colecionar coisas. Entra também tiques motores, por exemplo, balançar, chacoalhar as mãos, pular, andar na ponta dos pés, né? Isso se chamam estereotipias, né? As crianças com autismo têm muitas estereotipias. Em alguns casos mais graves, as crianças chegam a se agredir, né? Bater a cabeça no chão, na parede, algumas pulam, rodam, né? E parecem não ficar tontas. Nas crianças menorzinhas, pode ser mais evidente a questão da comunicação. Uma criança que não consegue se expressar nem verbalmente, e também não verbalmente. Em que sentido? Ela não consegue falar para expressar os seus desejos, o que ela quer, e também não consegue imitar gestos simples, né? Que é a comunicação não verbal, como dar tchau, mandar beijo. Uma criança que não faz esses gestos que é comum, né, nas crianças, não aponta figuras, não compreende preposições, ações. E aí esses sintomas, eles podem não ficar tão evidentes até, por exemplo, para a escola. É muito comum também que os sintomas fiquem mais evidentes quando a criança entra na escolinha, porque aumenta uma demanda social, né? A criança sai do ambiente dela, confortável, e vai para um ambiente que é uma rotina diferente. E no transtorno do espectro do autismo, existe uma rigidez cognitiva,
né? Então, eles têm comportamentos e interesses restritos e repetitivos que causam essa rigidez. Então, a criança pode ter muita dificuldade em lidar com mudanças, e mudanças simples, no horário de comer, na sequência das coisas, trocou um móvel de lugar, né? Entrou na escola e aí troca de professor, né? Isso tudo está dentro do espectro autismo, né? Então, assim, chegou na escola, a criança às vezes não consegue brincar, né, com os coleguinhas, tende a brincar sozinha, não aceita toque, não aceita beijos, abraço, uma criança que não se comunica, né? Então, esses são alguns dos sinais, né? Mas como o autismo é um espectro, pode ser que isso seja, assim, menos evidente em alguns casos, em outros casos mais. Então, assim, por ser um espectro, esses sintomas eles vão ficar mais ou menos intensos em cada pessoa, entende? Então, assim, a grande questão é sempre observar se a criança, por exemplo, ela brinca de forma funcional, os interesses dela são típicos ou não são típicos para a idade, como que ela se, né, demonstra na relação com as crianças e com os adultos. Tem interesse, né? Ou tem baixo interesse na interação social com as crianças quanto com os adultos, né? Então, assim, isso já são alguns sinais que já podem ser observados já, né, desde a infância, desde quando a criança é bebezinho já é possível. Hoje nós não falamos em graus, o autismo ele não existe em graus, né? Hoje nós falamos em níveis de suporte. Justamente por o autismo ser um espectro, não tem como a gente classificar em graus, né? Antigamente, né, nós classificávamos assim, nas antigas classificações diagnósticas. Hoje, por ser um espectro, nós caracterizamos em nível de ajuda que aquela criança precisa para que ela seja funcional. E esse nível de suporte, ele pode mudar ao longo da vida. Então, uma criança, ela pode ser diagnosticada com um nível de suporte 3, por exemplo, que seria o nível mais severo, né? Por exemplo, aos 4 anos, e daqui a uns 2 anos esse nível mudar e ela passar para um nível 1 de suporte. Então, por isso que não se falam em graus, porque os sintomas, eles podem ficar mais ou menos intensos, entende? Com as terapias, com as intervenções, com o tratamento medicamentoso, né? Então, a gente entende que os sintomas, eles não têm uma natureza cristalizada de é assim e vai ser sempre assim, né? Mesmo que não exista cura para o transtorno, a criança sempre vai ser autista, né? A pessoa sempre vai ser autista, mas aqueles sintomas que ela apresenta num determinado momento da vida, aquilo ela pode, né, se adaptar e aprender a lidar com aquilo e a expressão daquilo diminuir, né? Então, ela se tornar mais funcional. E aí, por que falamos em níveis, né? Por exemplo, vamos entender o que são esses níveis. Vai do nível 1 a nível 3. O nível 1 é um nível de suporte em que é necessário apoio, né? É aquela criança ou aquele adulto que até fala, conversa, mas não tem muita reciprocidade socioemocional, não tem muito engajamento nas relações, tem os interesses mais atípicos, né? Tem uma preferência a ficar sozinha, mas consegue fazer as atividades do dia a dia, como estudar, né? Brincar, mas um baixo interesse nas relações sociais é possível ser observado, né? Geralmente não tem tantos atrasos, né? Então consegue ser funcional no dia a dia, mas precisa de um suporte aqui ou ali, por exemplo, para a organização, para o planejamento no dia a dia. Isso tende a limitar um pouco mais. Quando a gente fala de um nível de suporte 2, a gente está falando de um autista que apresenta atrasos, obviamente, tanto na dificuldade na interação social, né, e na comunicação, quanto os interesses restritos, né, e repetitivos mais limitados, de uma forma mais intensa, né, em que ela até consegue, mas esses sintomas eles são evidentes, mesmo com o apoio, mesmo a criança tendo um suporte, um apoio, ele fica evidente, né, para outras pessoas de fora. Então, assim, as pessoas observam e já veem aquilo bem acentuado. E quando a gente fala no nível de suporte de 3, é aquela criança que precisa de muito apoio, precisa de apoio o tempo todo para fazer, né, praticamente tudo no dia a dia. Então, é aquela criança que geralmente tem muita dificuldade tanto com a comunicação verbal e não verbal, ou seja, geralmente os autistas não verbais, né, aqueles que não conseguem falar, têm muita dificuldade para se expressar, e que apresentam, assim, interesse nenhum, geralmente nas relações sociais, apresenta muita rigidez cognitiva, né? Essa dificuldade de lidar com mudanças, então são muito apegados à rotina, então é muito difícil mudar, né, algumas coisas, o que desencadeia muitas crises.
Então, e esses níveis, como eu falei, ele pode mudar, porque essa criança, por exemplo, que tem essas dificuldades, ela fazendo uma intervenção, ela pode aprender a lidar com isso. Por exemplo, uma criança não verbal, que não fala, né, que é um nível de suporte 3, ela pode aprender outros meios para se expressar, para aprender a se comunicar, né, tem comunicações alternativas. Então, isso é desenvolver a funcionalidade. Então, a gente dá, né, esse apoio, né, nesse nível, para que ela mude de nível e ela consiga ser funcional dentro desse núcleo. E aí, cada núcleo recebe um nível diferente, tanto o nível de comunicação, né, interação social, quanto o nível de comportamentos restritos e repetitivos, porque são núcleos diferentes. E por ser um espectro, se apresentam de forma diferente. Algumas crianças vão ter mais dificuldades na comunicação, né, na interação, na reciprocidade socioemocional. Outras vão ter mais comportamentos restritos e repetitivos, mais dificuldade com a mudança, mais rigidez cognitiva, né? Então, olha como a intensidade pode mudar. Então, por isso que os núcleos, eles são classificados em nível de suporte diferente também, tá? Então, hoje, quando se fala de autismo, gente, não existe grau de autismo. Nós falamos de nível de suporte, né? Nível de suporte 1 a 3. O quanto de ajuda, né, no dia a dia aquela criança precisa, né, ou aquele indivíduo precisa para ele ser funcional. Você falou muito sobre a identificação do autismo em crianças. Mas eu gostaria de saber também se é possível estar identificando o autismo em adultos. Sim, sim. Inclusive, hoje, né, atualmente, muitos pais, eles têm se descoberto, né, autistas após receber o diagnóstico de seus filhos. Né? E aí, nós vemos realmente um aumento de diagnósticos do transtorno do espectro do autismo ultimamente, mas dos anos 2000 para cá, muita coisa mudou. Né? O autismo ele tem recebido uma atenção muito forte assim, na área clínica, na área médica, os critérios diagnósticos mudaram, né? Então, hoje tem sido mais fácil a gente identificar o espectro do autismo, tanto na infância quanto na vida adulta. Né? E assim, o que torna difícil, às vezes, o diagnóstico na vida adulta, apesar de ser possível? É que muitas vezes nós estamos falando de um autista nível de suporte 1, né? Então, é aquele autista que, assim, tem algumas dificuldades, mas consegue se virar. Só que é muito custo, às vezes, de ansiedade, né, de depressão, às vezes isolamento, né, mas ele vai tentando lidar e consegue se adaptar às próprias dificuldades. Uma coisa que acontece muito no autismo, né, principalmente nas meninas, nos adultos, nos indivíduos com uma inteligência preservada, é o mascaramento de sintomas, né? Então, assim, os indivíduos que têm um nível de inteligência superior, né, ou uma inteligência preservada, vamos dizer assim, que não tem nenhum tipo de déficit intelectual, eles conseguem imitar comportamentos, né, das pessoas típicas. Então, eles imitam comportamentos, então eles conseguem se encaixar, vamos dizer assim, no contexto social. Eles vão tentando se adaptar, só que isso gera uma sobrecarga muito grande, né, porque exige muito deles ter que fazer isso. Mas sempre são pessoas consideradas diferentes, e normalmente essas pessoas, né, que são mais velhas, né, os adultos, muitas vezes eles são tirados como estranhos, como esquisitos, como os sem noção. Eles são normalmente tirados como esquisitos, né, estranhos, às vezes pelas pessoas da família, né, nos ambientes em que são inseridos, na escola, e vão crescendo como, esse é o jeitinho dele mesmo, ele é assim, né, gosta de ficar sozinho, é estranho, tem uns interesses diferentes, né. E aí eles crescem com esse rótulo. Então, assim, o autista nível 1, ele é diferente, né? As pessoas veem como ele é diferente, mas não conseguem atribuir isso muitas vezes ao autismo, né? Então, eles vão crescendo e às vezes só na vida adulta, quando tem mais insight, que começam a se reconhecer de, poxa, por que eu sempre fui assim? Por que eu sempre fui diferente dos meus colegas? Por que eu nunca consegui, né, ter um ciclo de amizades? Sabe? Por que eu, às vezes tem dificuldade com a rotina, né, com a alimentação, a seletividade alimentar, né, porque alterações sensoriais no autismo é muito comum. Então, assim, os adultos às vezes têm, né, parece que são os toques, sabe, toque de organização, toque de limpeza, às vezes só se interessa por um tema específico, né, muito fixado às vezes, por exemplo, em tecnologias, né, existem autistas adultos que são muito fixados em tecnologias, né, só sabe falar sobre aquilo. Então, assim, é possível identificar o TEA na vida adulta, só que a gente precisa lembrar que para caracterizar um TEA e fechar um diagnóstico na vida adulta, esses sintomas eles precisam estar presentes ali dentro dos períodos do desenvolvimento. Alguma coisa nós precisamos identificar, porque o autismo ele não surge, né? Não é uma coisa que se contrai. Quem tem ele desde sempre. Só que esses sintomas podem não ter ficado tão evidentes lá atrás, né? Então, o indivíduo cresceu,
E aí, talvez gerando ansiedade, depressão, ele começa a se questionar o que eu realmente tenho. Né? Então, o diagnóstico na vida adulta, ele envolve a gente fazer essa linha do tempo, né? Tanto do momento atual, né? Da caracterização dos sintomas, quanto lá atrás, na infância. Como é que era esse indivíduo na infância? Né? Como que as pessoas olhavam para ele, quais eram os interesses, como que era o ciclo de amizade, tinha algum comportamento atípico. Então, assim, é totalmente possível a gente fechar um diagnóstico na vida adulta, né? E assim, tem muitos adultos que são funcionais. Olha só, a gente vê autistas em posições de liderança, em cargos importantes. Por quê? Apesar dessa dificuldade, né, para interagir socialmente, para fazer as amizades, né, para conversar, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Porque em decorrência dos interesses restritos, né, repetitivos, quando eles têm algum assunto de interesses, eles tendem a mergulhar naquilo. Né? Então, nós vemos pessoas assim que, sabe, são extremamente boas naquilo que elas fazem. Mas, se a gente for olhar por outros lados, por exemplo, na habilidades sociais, são muito poucas, muito baixas, né? Muito tímido, tem baixo engajamento. E aí, nos adultos, é muito comum o quê? Às vezes, são adultos que falam, conversam, mas que não entendem sarcasmo, não entendem duplo sentido, leva tudo ao pé da letra, não tem filtro social, né? Que fala, assim, umas coisas meio descontextualizadas, que não entende a troca de turno numa conversa, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando e entender qual é o momento, né, que eu tenho que falar, que eu tenho que iniciar, que eu tenho que interromper, que eu tenho que mudar de assunto. As pessoas com desenvolvimento típico, nós fazemos isso tranquilamente. Mas uma pessoa dentro do espectro do autismo pode ter muita dificuldade para iniciar conversas, porque ela não sabe como fazer isso, né? E aí uma das coisas que o autismo afeta é essa percepção social, né? A percepção das emoções, do sentimento do outro, né? Dos estados mentais. Ele não consegue interpretar muitas vezes os deles, né? E nem das outras pessoas. Então, às vezes, parece pessoas mais, vamos dizer assim, parece que não tem empatia, mais insensíveis, mas por conta desses déficits, né? Que às vezes podem não ser tão evidentes para quem não convive de perto, né? Quem fala assim no dia a dia, às vezes no trabalho, não percebe que aquela pessoa pode ser autista, né? Porque não tem, às vezes, um diálogo estruturado para perceber que assim, ele fala, mas peraí, ele não entende o que a gente fala, né? Ele entra com os assuntos diferentes, às vezes fala assunto que ninguém quer saber, né? Fala como se as pessoas soubessem do que ele está falando. Então, gente, a questão da linguagem é algo muito acentuado no autismo, né? E principalmente nos adultos, né? Não só a linguagem verbal, porque linguagem não é só o que a gente fala, não é só falar. Linguagem envolve várias pistas sociais. Envolve, né, eu compreender a feição do outro, a entonação da minha voz, a minha vez de falar, né, o assunto, troca de turno. Então, assim, geralmente é bem aí que os autistas adultos têm maior dificuldade. Então, assim, é possível fechar um diagnóstico na vida adulta, mas isso pode ser até um pouco mais difícil, justamente por esses sintomas eles serem mais sutis, né? E podem não ser tão evidentes se a gente não buscar investigar bem detalhadamente. O autismo ele pode estar relacionado com outros transtornos? Sim, o TEA, assim, ele é um transtorno que tem muitas comorbidades, né? Geralmente as crianças com autismo, adultos também, sempre vem acompanhado de comorbidades. Algumas comorbidades que acompanham o autismo, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quase 60% das crianças têm, né, um déficit de atenção ou hiperatividade. As crianças podem ter também apraxia da fala, ou seja, dificuldade para emitir, né, as palavras, né, porque não tem um planejamento motor facial para conseguir emitir os sons. As crianças também podem ter atraso no desenvolvimento psicomotor, né, a criança que demora a andar, que não consegue correr, dificuldade na coordenação motora fina, né. Crianças também podem ter outras comorbidades, como ansiedade generalizada. Nos adultos é muito comum a ansiedade e depressão. Por quê? Lidar com as demandas sociais causa muita ansiedade, né? E gera muita preocupação, né? Principalmente para esses indivíduos mais que, assim, têm um nível de funcionamento bom, mas que se esforçam muito para se encaixar nos contextos, para mascarar os próprios sintomas, né? Tanto dos interesses mais atípicos, quanto às vezes as estereotipias, muitos tentam esconder, né? Então, assim, o déficit de atenção é um dos transtornos mais comuns, mas tem também o TOD, há crianças também, né, indivíduos que
Tem síndromes genéticas, como a síndrome do X frágil, síndrome de Down, síndrome de Williams, né? Tem também a deficiência intelectual. É muito comum as pessoas com autismo virem acompanhadas de um quadro de deficiência intelectual. E o que é deficiência intelectual? É um déficit global, né, da capacidade intelectual. Então, quanto mais comorbidades vem no autismo, o prognóstico ele não tende a ser muito bom. E aí, por isso que uma avaliação multidisciplinar é importante para caracterizar o autismo. Porque não é só fechar o diagnóstico do autismo, mas entender todo o perfil daquele indivíduo. Como que é o perfil dele? E a gente saber como vai ser o prognóstico desse indivíduo. Quais são as potencialidades, quais são as áreas de fraqueza, quais são os pontos de intervenção. Tem alguma comorbidade que precisa ser trabalhada e tratada também, ou que pode ser limitação, né, para algum tipo de intervenção. Então, tudo isso precisa ser pensado, tá? Mas, normalmente, os transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o autismo, sempre vêm com algum tipo de comorbidade, né? E comorbidade é isso que a gente chama, é quando um transtorno, ele concorre com outro transtorno ao mesmo tempo, né? Inclusive, isso pode ser fator de confusão. No autismo, por exemplo, quando se fala de um autismo nível 1 de suporte, uma das coisas que atrasam muito o diagnóstico, inclusive, além da questão da inteligência, né, do nível intelectual, é um indivíduo ter recebido o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade na infância. Então, muitas crianças recebem o diagnóstico de TDAH na infância, né, e às vezes são autistas, e isso acaba atrasando o diagnóstico. Por quê? No autismo, em decorrência dos interesses restritos e repetitivos, o indivíduo ele parece ser mais desligado do mundo, mais desatento, parece que não se importa com algumas coisas, né? E isso pode parecer um sinal de desatenção. Ou então ele pode ser muito hiperativo em algumas situações, muito agitado. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa da dificuldade com mudança, com rotina, né? Pode ser muito impulsivo no falar, no agir. Então, esses sintomas também são comuns, por exemplo, no déficit de atenção. Então, se é comum, e aí eu estou falando de um nível de suporte 1, em que alguns sintomas eles são muito sutis, né? E eu preciso investigar de uma forma mais profunda, acabo diagnosticando com TDAH, né? E aí não percebo que, peraí, esse indivíduo, né, não é só isso que ele tem, não é só uma desatenção. Então, assim, o TDAH e o autismo, os dois é muito comum esse hiperfoco. Hiperfoco em quê? Em interesses muito limitados, né? As pessoas com TDAH tendem a ficar extremamente focadas naquilo que é do interesse delas. As pessoas com autismo também, só que existe uma diferença entre interesse restrito e hiperfoco, né, do TDAH. Porque o hiperfoco no TDAH ele tem muito mais a ver com motivação, né? Aquilo motiva demais o indivíduo. Então ele dá toda a energia dele naquilo e daqui a pouco parece que enjoa, ninguém muda, né? É como se desse um pico, sabe? Ele coloca tudo dele ali. Já no autismo, esses interesses, eles tendem a ser limitados, ou seja, não mudam muito e tem uma intensidade muito maior, sabe? E muito intensa, muito persistente. Então, normalmente isso diferencia, tá? Mas, assim, o autismo, ele, na maioria das vezes, vai vir com alguma comorbidade e, inclusive, isso é um dos pontos que, assim, é preciso alertar as pessoas para, se ver alguma coisa na infância, investigar, né? Justamente para esclarecer um diagnóstico, né? Porque justamente por essas comorbidades, às vezes mascarar, entende? O próprio transtorno, quando a gente fala, por exemplo, de um nível mais, assim, funcional, né? No suporte 1, tá? Mas normalmente o autismo vem sim com comorbidades e com uma avaliação, por exemplo, nós conseguimos caracterizar isso. Quais são hoje os tratamentos disponíveis para aumentar a qualidade de vida das pessoas com autismo? Então, hoje, isso vai variar muito, né? Dependendo dos níveis de dificuldade que aquele indivíduo tem, né? Então, assim, nós caracterizamos o transtorno para entender quais são as áreas de intervenção que aquele indivíduo precisa para encaminhar para as terapias adequadas. Existem muitas terapias, né, que podem ajudar as pessoas com autismo, as crianças com autismo. Uma das terapias mais recomendadas hoje é a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? Então, assim, é um tipo de terapia que é indicada para as crianças autistas que precisam aprender comportamentos, né? Aprender a se comunicar, aprender a ser funcional no dia a dia. É uma terapia muito útil nesse sentido. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia, né, mais voltada mais para adolescentes e adultos. Porque trabalha a questão da rigidez cognitiva, da inflexibilidade, das habilidades sociais, né? Trabalha um pouco mais isso.
É mais indicado já para as pessoas um pouco mais velhas, que têm um pouco mais de insight, e não para as crianças que ainda não têm essa capacidade de insight tão acentuada, tá? A terapia fonoaudiológica, para as crianças que às vezes têm atraso na fala, é importante. A terapia ocupacional é excelente, né? A terapia ocupacional é muito importante porque ela trabalha as atividades da vida diária, em que muitas crianças com autismo têm dificuldade nas atividades da vida diária, como para comer, né? Sentar para fazer uma atividade, na atenção, tomar banho, se vestir, né? Correr. Então, na terapia ocupacional trabalha isso e também pode trabalhar algumas questões como a integração sensorial, né? Muitas crianças com autismo, pessoas com autismo têm alterações sensoriais, né? E aí dentro da terapia ocupacional isso é trabalhado, né? Para que aquele indivíduo, o corpo dele, né? O cérebro dele consiga processar de forma adequada os estímulos do ambiente. Então no autismo isso é muito comum, tanto uma hiperreação quanto uma hiporreação, ou seja, há uma reação muito intensa para os estímulos sensoriais e baixa reação. E isso, inclusive, é um ponto de intervenção porque pode desencadear crises. Muitas crianças também começam a serem, né, levantar a suspeita do autismo, até pelas questões sensoriais, né? Criança que sabe barulho, incomoda, parece não sentir dor. Então, assim, na terapia, trabalha isso, para que ela consiga também dar uma resposta adequada, né, a esses estímulos sensoriais. Então, assim, a psicomotricidade, né, que como eu falei, as crianças têm muitas dificuldades motoras, né? Normalmente a coordenação motora fina é uma das habilidades que costumam estar prejudicadas no transtorno do espectro autista, a coordenação motora ampla também, né, que é essa habilidade de correr, de se equilibrar. Então, a terapia, né, da psicomotricidade auxilia no desenvolvimento, né, dessa questão motora, no desenvolvimento motor. Então, assim, são várias terapias em conjunto que podem ser integradas para melhorar a qualidade de vida das crianças. Mas tudo isso é necessário ser avaliado, né, com um médico, com uma equipe, o que é mais importante para essa criança nesse momento? Qual é a habilidade que ela mais precisa se desenvolver nesse momento para que ela seja funcional no dia a dia, né? E aí por que eu falo isso? Tem muitas terapias, mas muitas terapias também pode ser ruim. Em que sentido? Porque muda a rotina, muda para a criança, ela tem que se adaptar, e isso pode inclusive gerar uma crise. O autista, ele tem rigidez cognitiva, ele não gosta muito geralmente de mudanças, né? De ter que enfrentar o novo. E às vezes muitas terapias podem sobrecarregar aquele indivíduo e levar ele a ter uma crise de regulação emocional. Então, por isso que eu sempre falo, é necessário, né, conhecer a criança, caracterizar o perfil para a gente entender o que é importante ela fazer naquele momento, né? E aí a gente vai priorizando o que é mais urgente. Começa a evoluir, começa a ser funcional naquela área e começa a fazer a transição para um outro tipo de terapia, certo? Uhum. Eu gostaria de saber também qual que é a importância da integração dos autistas com outras crianças e jovens. Então, isso é muito importante, né? Algumas pessoas acham que autistas, né, ou pessoas com os transtornos, né, do neurodesenvolvimento, outros precisam estar em lugares especializados só para eles. E isso é importante até para que a gente tenha uma compreensão a respeito do que é diferente, né? E, inclusive, para que essas pessoas consigam se encaixar no contexto social e os direitos delas sejam garantidos, né? O direito à convivência com outras crianças, para conseguir fazer amizades, para ter uma aprendizagem, né? Então, assim, essa inclusão é importante para que elas consigam se adaptar ao que é a realidade, ao que é o mundo, né? E aí, não só para elas, mas quanto para o outro também é muito importante essa integração. Porque senão a gente está tirando uma criança de um ambiente e acaba sendo isso muito exclusivo, sabe? E aí a gente reforça como se ela fosse realmente diferente, né? Como se ela não pudesse frequentar tal lugar porque ela é diferente. Então, assim, se a gente quer uma comunidade, uma escola mais inclusiva, nós precisamos inserir essas crianças nesses ambientes. Apesar das dificuldades que elas têm, isso é possível, gente, né, trabalhar para conseguir lidar, elas precisam ser inseridas para que não se sintam excluídas, não se sintam diferentes, não tenham um tratamento diferente. Porque as crianças autistas, gente, elas podem se desenvolver plenamente, como todas as crianças. Nós não precisamos tratar elas de forma diferente. Elas podem estar numa sala de aula, aprender a ler, aprender a escrever, interagir, brincar. Pode ter algumas dificuldades, sim, mas é muito importante ela estar nesse meio, nesse ambiente, para que ela também aprenda isso, né? Para que ela saiba lidar com as dificuldades dela. Então, assim, eu vejo que hoje, assim, no Brasil, a gente tem muitas políticas que ajudam, né, as crianças a estarem nesse contexto. Por exemplo, aqui em Angra, é muito interessante que as escolas públicas, elas têm um trabalho bem bacana, sabe?
Eu vejo que eles dão todo um suporte a respeito da disposição de monitor especial, que é muito importante para o aluno que tem, né, o autismo ou uma deficiência intelectual. Eles precisam de ter alguém ali justamente pelas crises, as dificuldades de lidar com, né, com algumas mudanças, um apoio para realizar as atividades. Há também, né, a questão do plano educacional individualizado. Eu vejo que as escolas têm se esforçado para isso, isso é muito importante. O que é o PI? Né? O PI é uma adaptação curricular daquele conteúdo que a criança precisa aprender naquele ano, né? Naquela sala, todo mundo precisa aprender um conteúdo. E aquele conteúdo, ele vai ser adaptado dentro do perfil daquela criança com autismo. Né? Vai ser adaptado para que ela consiga aprender e acompanhar a turma. Não é facilitar, mas é entendendo as dificuldades que ela tem, as potencialidades e reforçando aquilo que ela tem de melhor para que ela consiga aprender. Né? Então, assim, a inclusão nesses ambientes, não só a inclusão de colocar, mas as ações para que a inclusão realmente ocorra, elas precisam acontecer de forma conjunta, para que eles consigam, né, acompanhar e ter um desenvolvimento considerado dentro do esperado para aquilo que é da idade. Né? Não sejam tratados como diferentes. Larissa, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Entrevista e me despeço agora. O Câmara Entrevista volta na semana que vem.